Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Então, pessoal, eu já vou falar agora de início que o ventilador tá ligado, tá? Então, se surgir aí algum barulhinho é por causa do ventilador, né? Que eu liguei aqui no quarto. E também tem um som, né, tocando lá na rua, então por isso que eu também liguei o ventilador para poder dar uma amenizada aí no barulho do som. E minha mãe e Luísa também estão ouvindo música lá na sala. Então, gente, esse vídeo que eu quero gravar hoje aqui pra vocês é um vídeo que eu estava assim até um pouco ansiosa para poder gravar, para poder falar com vocês, né, gente? Pelo título do vídeo vocês já vão saber qual é o assunto. Então, gente, semana passada, domingo, nós tivemos essa surpresa aqui na nossa família, né? Que foi o falecimento do meu primo, um dos meus primos mais velhos, né? Ele era mais velho do que eu, mas nem tanto, né? E tivemos a surpresa de receber a notícia da morte do meu primo Rafael. E eu até anotei aqui algumas coisas, né, gente? É importante que dos acontecimentos que foram, né? Semana passada. Então, gente, começando, eu fui para a igreja de manhã, né? Domingo de manhã. E na igreja eu sempre encontro com a mãe dele, que é minha tia, tem os irmãos também, ele tem 2 irmãos, que são o Lucas e o Juninho, né? O Lucas é mais novo do que ele, o Juninho é mais velho e ainda tem mais 2 irmãs. E sempre encontro com eles de manhã na igreja. E no domingo que aconteceu, né? Eu já estranhei de não ter o visto na igreja. Eu pensei assim, eu olhei, vi o Lucas e o Juninho, eu pensei, Rafael não veio agora de manhã. Aí tá bom. Aí cheguei em casa, né? Cheguei da igreja, domingo de manhã, eu sempre gosto de chegar, tomar um café e tal, relaxar. Aí eu passei no mercado. Passei no meu mercado porque eu estava com muita vontade de fazer uma sobremesa. E eu comprei gelatina, comprei as coisas para poder fazer essa sobremesa. Inclusive, essa sobremesa tá até aí no canal da minha mãe. Eu comprei os ingredientes no mercado, né, para que à tarde minha mãe pudesse fazer essa sobremesa. Então, gente, eram 4 horas da tarde, né, depois do almoço. E minha mãe começou a fazer a sobremesa. Eu falei, mãe, minha mãe falou, vou gravar. Eu falei, a senhora vai gravar, né, pro canal, né? Porque minha mãe também tem um canal no YouTube. Aí tá, começamos a fazer a sobremesa, né? E recebemos a notícia justamente na hora que a gente estava fazendo essa sobremesa. E foi no meio, né? A gente começou a gravar, já tinha gravado uma boa parte até que recebemos a notícia, né? A minha tia, minha outra tia chamou minha mãe, né? Comunicou minha mãe. E eu fui na cozinha, né? Ouvi assim a conversa delas, eu fui na cozinha. E quando eu cheguei na cozinha, tava minha mãe de cabeça baixa, com as 2 mãos assim. Meu Deus, a mãe falando assim. Aí eu perguntei, gente, o que aconteceu? Eu falei, mãe, o que aconteceu? O que houve? Aí minha mãe falou, Maiara, o seu primo Rafael morreu. Rafael morreu. Eu falei, como assim? Tipo assim, foi uma surpresa, sabe? Foi uma surpresa, sabe, gente? Essa morte do meu primo, para nós, para todos nós, foi uma surpresa. A morte sempre é uma surpresa, mas a morte do Rafael foi uma grande surpresa para todos nós, né, gente? Aí tal, foi aquela coisa, Rafael morreu, que o Rafael passou mal em casa e foi acudido para o hospital. O Rafael
Aí eu falei, será que eu fui, ainda pensei, será que ele, não acreditei, falei, será que ele morreu mesmo? Ou ele só passou mal e foi pro hospital? Aí, né, gente, já vou contar pra vocês como que aconteceu a morte do Rafael. Aí logo em seguida, né, que a gente ficou sabendo, minha mãe foi lá, porque, gente, aqui, como eu já falei várias vezes, essa casa aqui que nós moramos era da minha falecida avó, mãe da minha mãe. E aqui nós temos nossos parentes mais perto. Quando eu morava com meu pai, né, quando os meus pais eram casados, era outro bairro, mas esse bairro agora que nós estamos morando, os parentes estão tudo perto, né? Tem primos meus que não moram mais aqui, que casaram, né? Se mudaram, mas tipo, sempre foi assim. A minha avó morou aqui e tinha minha tia que morava do outro lado da rua, tinha o meu tio que morava ali no morro, né? Tinha minha outra prima que morava aqui em cima. E os parentes sempre próximos. Então, aí, quando minha mãe soube na notícia, minha mãe falou, Mayara, vou ter que ir lá. Minha mãe falou, Mayara, vou ter que ir lá. Aí, acho que eu ainda falei, mãe, a senhora vai continuar gravando? A senhora vai querer continuar gravando? Vai querer prosseguir com a gravação? Aí a mãe falou, eu vou. Aí eu falei, tá bom, mãe, vamos gravar. Aí gravamos o final da sobremesa. Minha mãe colocou a sobremesa dentro da geladeira e pediu pra mim olhar por causa da Luísa. Minha mãe falou, Mayara, eu vou ter que ir lá pra poder saber o que aconteceu. Aí chegando lá, né, já estava a irmã dele, a minha prima, chorando, e realmente era verdade. E tipo assim, eu não acreditei, né, porque foi uma surpresa muito grande para todos nós. Porque, como eu falei, a gente veio morar aqui. Então esse meu primo Rafael, eu sempre estava vendo ele aqui na rua, sempre aqui na esquina. Inclusive, semana retrasada, tivemos um problema aqui na internet e eu fui consertar o fio, porque o roteador fica aqui no meu quarto. Aí quando eu fui subir na cama, eu olhei, porque aqui no meu quarto dá pra ver a rua, eu vi o meu primo andando ali na esquina. Eu olhei assim, aí eu pensei, vou chamar ele. Depois eu pensei, não vou chamar ele agora não. Eu vi que ele estava andando, né, assim. Aí depois, quando eu fui olhar, ele já não estava mais. Então, gente, aí depois que nós confirmamos a notícia mesmo que era verdade, aí eu comecei a avisar os parentes, né? Liguei pro meu tio, a primeira pessoa que eu avisei foi meu tio. Depois avisei para minha prima, e avisa para um, e avisa para outro, porque os parentes aqui, a família é grande, né? Por parte da minha avó materna é maior do que por parte de pai. Eu tenho muitos primos, muitos filhos de primos, né? Então a família aqui é bastante grande. Comecei a avisar um, comecei a avisar o outro. Aí daqui a pouco chegaram as irmãs dele aqui, né? Chegou a Fernanda, que é a irmã mais velha, com o sobrinho. E chegaram aqui arrasadas, né? E todos nós também ficamos arrasados. E avisa daqui, avisa dali, e avisa de lá. Aí teve uma hora que eu parei, gente, e não aguentei, comecei a chorar. Aí minha mãe falou, Mayara, calma. Eu falei, tô calma, mãe, porque, né, foi um baque muito grande pra mim, sabe, gente? Assim, porque a gente pensa, como que a pessoa morreu? Se ontem eu tava conversando com a pessoa e de repente você recebe a notícia que aquela pessoa morreu. Tipo assim, você fica sem acreditar, a tua ficha não cai. Então, a morte desse meu primo trouxe muitas reflexões para mim. Mas agora eu quero contar para vocês
o que aconteceu com meu primo, como que ele morreu. Como eu tinha falado para vocês, ele não foi domingo de manhã na igreja. O irmão dele falou que tinha chamado ele para poder ir para a igreja. A reunião começa às 7 da manhã. E ele disse que ele não estava se sentindo bem. Ele falou para o irmão dele que ele não estava se sentindo bem, que ele ia ir mais tarde. E ele foi convidado para participar de um evento na catedral lá do Rio de Janeiro, né? Porque nós aqui moramos na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, mas a cidade do Rio de Janeiro fica distante de nós, né? E ele foi convidado para participar desse evento. E o que aconteceu, gente? Aí o irmão dele foi para a igreja de manhã, deixou ele em casa. Minha tia, mãe dele, foi trabalhar e ele ficou em casa sozinho. Então, por volta das 11 horas da manhã, o irmão dele chegou da igreja, né? Porque a reunião das 7 da manhã termina antes das 9. Mas o irmão dele faz parte de um grupo na igreja, né? Então ele deve ter ficado lá, né? Participando das atividades do grupo, né? Que ele faz parte. E ele chegou em casa, já eram 11 horas. Aí ele disse que chegou em casa, foi olhar no quarto do irmão, né? Para poder chamar o irmão, porque já estava na hora dele ir lá para o Rio de Janeiro para esse evento que ia acontecer na catedral, lá em Del Castillo. Aí, quando ele chamou, ele disse que estranhou, que chamou no quarto e ele não respondeu. Aí ele disse que abriu a porta do quarto. Quando ele abriu a porta do quarto, ele encontrou o irmão morto lá dentro do quarto. Imagina, gente, que baque, né? Você encontrar o seu irmão morto dentro do quarto. E ele disse que mexeu nele, né? Colocou o dedo na boca dele para ver se tinha alguma coisa. Ele disse que só tinha saliva mesmo, né? E chamou a ambulância, mas o meu primo já tinha chegado no hospital sem vida. Ele já realmente, literalmente, ele morreu dentro de casa. E o irmão dele já sabia, porque ele disse que botou a mão no coração e não tinha mais batimentos, né? E o que eu quero falar para vocês, gente, o meu primo, ele era um jovem ainda de 31 anos de idade. E esse meu primo, ele passou por muitas coisas na vida, né? O meu primo, ele passou por muitas coisas. Teve uma vez que eu lembro, eu estava até conversando com a minha mãe. Minha mãe disse que não lembrava disso, mas eu lembro. Que uma vez ele teve internado no hospital entre a vida e a morte, quase, né? Vamos dizer assim. Eu lembro que a situação dele foi crítica, né? Porque foi uma situação que aconteceu de briga e bateram muito nele e ele ficou internado no hospital entre a vida e a morte, né? Quase. E esse meu primo, o Rafael, ele estava se esforçando. Ele estava se esforçando para poder mudar, né? Porque, assim, chega um certo ponto da nossa vida que a gente não... A gente vê... Tipo assim, a gente vai amadurecendo e a gente vê que a gente precisa mudar. E se a gente não mudar, a gente vai continuar sofrendo. E nos últimos tempos, o Rafael estava indo para a igreja. Minha mãe chegou aqui em casa e minha mãe falou: Maiara, eu vi o Rafael hoje de manhã estava na igreja. Eu falei: Rafael na igreja? Tipo assim, fiquei... Rafael tá indo na igreja? Poxa, que bom, que legal, porque antes ele não ia para a igreja de jeito nenhum, né? Eu mesma já cheguei a chamar ele, né? E a mãe dele lutando ali. E esse meu primo, ele tinha problemas com vícios. E a pessoa que tem esse tipo de problema,
é uma luta, é uma guerra para a pessoa poder se libertar, né? Seja qualquer vício, né? Qualquer vício. Mas é uma luta, é uma guerra. E ele estava querendo, nos últimos tempos, no final do ano passado, ele estava indo na igreja, eu vi ele na igreja. Ele estava indo nos dias mais importantes da igreja, que é domingo, quarta, que é a busca do Espírito Santo, e sexta-feira da libertação. Ele estava indo nesses 3 dias. E ele estava querendo, ele estava se esforçando. E ele já passou por muitas situações na vida dele. Situações de livramento, mesmo de morte, né? E ele estava querendo, ele estava se esforçando, né, gente? Então, como que foi? O que aconteceu? Ele foi encontrado morto dentro de casa. O que aconteceu, gente? Olha o forte dessa história. Olha o forte, olha o mistério. Vou falar agora igual os crentes falam, igual os irmãos. Olha o mistério, gente. Como eu falei, né, que ia ter esse evento lá em Del Castilho, ele estava se arrumando para poder ir para a igreja. O irmão dele encontrou ele morto, mas encontrou o tênis dele, encontrou a roupa que ele tinha visto para poder ir para a igreja, e ele estava nu, com a toalha enrolada no corpo, a roupa arrumadinha para ele poder ir para a igreja. Ele deixou tudo arrumadinho do lado. Foi assim que o irmão dele encontrou ele, com a roupa arrumada, o tênis que ele nunca tinha usado. A irmã dele falou, o tênis que ele nunca usou, a toalha enrolada no corpo. O meu primo falou que ele estava com a mão no coração, uma mão assim no peito, e uma mão assim, uma mão levantada e uma lágrima do olho. E foi assim que o irmão dele encontrou. Muito forte, né, gente? Muito forte. Muito forte mesmo. Quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, meu Deus. Então Deus teve misericórdia da alma dele. Ele estava se arrumando para poder ir para a igreja. E naquele momento ali, Deus chamou ele. Deus chamou ele. E nós lamentamos muito a perda dele. Nós lamentamos muito. Mas, gente, nós não sabemos de nada. Deus é quem sabe de todas as coisas. A gente não sabe de nada. Um menino que passou por muitas coisas, e nos últimos tempos agora, ele estava lutando, se esforçando, indo para a igreja. Todo mundo estava vendo ele lá na igreja, né? Minha mãe até falou, Rafael, foi sexta-feira. Minha mãe até falou, teve um dia que ele disse que estava com dor na perna e pediu. A minha mãe não tem esses tipo doutorzinho, e ele não estava aguentando levantar. A minha mãe disse que o pastor orou ele sentado mesmo na igreja. Ele até pediu para minha mãe um doutorzinho para poder passar na perna. E tipo assim, gente, do final do ano, dos últimos meses do ano para cá, ele estava indo para a igreja, ele estava se esforçando. E a morte dele, essa morte dele, gente, do tipo que foi, do jeito que foi, a gente vê que foi a mão de Deus na vida dele. Porque ele morreu em casa, ele estava sozinho, sem ninguém. Tipo assim, foi o momento dele com Deus. E Deus permitiu que não tivesse ninguém. Porque talvez se tivesse alguém, por exemplo, a mãe vê o filho morrendo ali, né? Poderia até atrapalhar. Então, gente, foi uma coisa muito forte, né? Tô até aqui me emocionando ao falar, porque realmente foi uma coisa muito forte. Teve uma vizinha que até falou no enterro. Foi uma coisa muito linda, né? E anotei aqui mais algumas coisas, né? No ano novo, na vigília da virada, aquele vídeo que eu gravei,
comentei no meu canal, que eu falei que minha mãe não podia, que teve a virose. No ano novo ele estava lá na igreja, estava bonitinho, arrumadinho. E eu lembro que eu fui cumprimentá-lo, né? E a gente se deu um abraço de ano novo. Eu acho que esse foi o último abraço que eu dei nele. Acho que foi uma despedida mesmo ali, né, gente? E eu não sabia que aquele abraço ia ser uma despedida. Ai, gente, desculpa. Tô me emocionando um pouco aqui, mas não tem como não me emocionar, né, gente? Lembrando dele assim, né, a gente lembra e a gente chora, mas Deus sabe o que faz. O homem faz planos, mas a resposta final vem de Deus. Então, se Deus quis levar ele, mesmo a gente pensa, poxa, ele era jovem ainda, 31 anos, era jovem, mas só Deus sabe. Se ele continuasse aqui, talvez se ele se desviasse do caminho e acontecesse até coisa pior. Então Deus é quem sabe. Deus recolheu a alma dele. Deus sabe do nosso presente, sabe do nosso futuro. Nós não sabemos de nada. Às vezes a gente faz planos, mas só Deus que sabe de todas as coisas. Então, se Deus quis levar ele nesse momento, então nós temos que respeitar a vontade de Deus, né, gente? Então ele me deu esse abraço no ano novo e o irmão dele, a minha tia falou, minha tia não, acho que foi a irmã dele, falou que ele confessou pro irmão que ele não estava mais aguentando essa vida. E no dia que eu vi ele andando ali, eu percebi, eu olhei assim e falei, Rafael tá andando, parece que tá meio... Sabe quando a pessoa tá meio sem rumo? Meio sem rumo? Eu percebi algo nele, por isso que eu queria chamar. Me veio me veio assim, eu falei, vou chamar ele. Depois eu pensei, não vou chamar não. Se eu chamasse ali, talvez ia ser a última despedida mesmo, né? E quando caiu a ficha, né? Depois que minha mãe foi lá, falou com a irmã dele, eu sentei no sofá e pensei, meu Deus, o Rafael morreu. Eu fiquei assim, pensativa, eu falei, meu Deus, como que isso aconteceu? Aí me veio na hora uma voz na minha mente. Eu anotei aqui, gente. A vida não é só aqui. A vida não é só aqui nessa terra. Essa voz que veio na minha cabeça. Aí logo eu pensei. Falei, é verdade. Porque aqui nessa terra, gente, nós só estamos de passagem. E a morte é uma certeza. De uma coisa que nós temos certeza dessa vida é a morte, né? Uma coisa que nós temos certeza que nós vamos morrer um dia. E nós não somos só esse corpo aqui. Nós não somos só essa carne aqui. Nós somos alma e espírito. Quando a gente morre, nosso espírito volta para Deus. Agora, nossa alma, nós que vamos decidir o destino da nossa alma. E a gente decide isso em vida, não depois que a gente morre. Depois que a gente morre, a gente tem que decidir isso agora em vida. O que a gente tem que fazer? A gente tem que entregar a nossa alma para o Senhor Jesus. É isso que nós temos que fazer. Para quando nós morrermos, partirmos desse mundo, dessa terra, nossa alma tem um lugar de descanso, né? E eu até anotei aqui uma coisa, que às vezes damos muito valor às coisas terrenas. Às vezes a gente dá muito valor às coisas desse mundo. Eu falo por mim mesma. Esse ano, quando começou o ano, claro, na igreja, o pastor ensina que a gente tem que prosperar, que a gente tem que ter uma vida financeira abençoada,
Mas às vezes a gente só pensa aqui, a gente fica com mil preocupações na cabeça, ai, porque eu tenho que ter, eu tenho que ter isso, tenho que ter aquilo, tenho que ter um emprego. Claro que a gente tem que ter um emprego, para a gente estar aqui nesse mundo, nessa terra, para a gente poder viver, a gente precisa de, a gente precisa de dinheiro. Como é que a gente vai viver sem dinheiro? Mas às vezes a gente se preocupa demais com essas coisas e a gente dá menos valor àquilo que a gente não vê, que é a nossa alma. A nossa alma é invisível, a gente não vê a nossa alma, mas ela é o bem mais precioso que nós temos. E nós temos que valorizar mais a nossa alma e cuidar da nossa salvação e entregar a nossa vida na mão de Deus. E eu anotei aqui também como que a mãe do meu primo ficou sabendo da notícia. Como eu falei para vocês, né, que não tinha ninguém em casa. E a minha tia, ela tava trabalhando. Ela trabalha no Parque de Madureira. Ela e o esposo. E ela não sabia de nada. E minha prima, meu primo e minha outra tia foram avisar ela. Né, gente? Foram avisar ela. Imagina, eu fiquei preocupada com ela. Falei, meu Deus, vai receber a notícia que o filho morreu trabalhando. Não sabia de nada. Mas depois que eu fui lá na casa dela, ela falou que Deus já tinha falado com ela. Ela disse que Deus já tinha falado com ela, que Deus já estava preparando ela, né? E então, quando ela recebeu a notícia, ela disse que ela já até sabia, porque Deus já tinha falado com ela. E o meu primo Rafael, Deus só estava preparando ele. Isso dele ir para a igreja, isso dele, né, nos últimos tempos agora, ir para a igreja, pegar firme. Deus só estava preparando ele. E nós, né, nós aqui, vamos ficar só com a saudade, né? A saudade vai ficar, mas nós, o que nos conforta é saber que ele foi salvo. Cremos que ele foi salvo, porque do jeito que foi a morte dele, foi uma coisa muito forte. Foi como se fosse um momento só dele ali com Deus, né? Foi um momento dele com Deus e, tipo, não podia ter ninguém para atrapalhar. E o meu primo, ele era um menino, assim, muito carinhoso, muito dengoso até. Sempre me tratou bem, sempre me respeitou. A mim, minha mãe, Luísa, né? E ele era meio doidinho também, né? Era engraçado. Tem vídeo dele aqui no canal. Inclusive, quando chegou a geladeira nova aqui em casa, ele que ajudou. Eu chamei ele, falei, Rafael, vem aqui, faz favor. Porque a gente não conseguiu tirar a geladeira, mas eu não gravei. Eu não gravei ele tirar a geladeira, mas tem um vídeo. Teve um churrasco que teve aqui, já tem um ano, desse meu tio que mora em Brasília. Ele fez um churrasco aqui, chamou todos os sobrinhos. E tem vídeo dele aí no meu canal, né? E, inclusive, esse meu tio que mora em Brasília, ele também veio pro enterro. Ah, agora eu lembrei de um detalhe que eu queria falar com vocês. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas eu já sabia mesmo que ia ficar. Gente, parecia que ele estava dormindo no caixão. Parecia que ele estava dormindo. Tipo assim, sereno. Claro, você olha, você percebe que a pessoa está morta ali. Mas assim, ele não estava assim com nenhum... Minha mãe até falou, tem gente que morre e logo assim que a pessoa morre, a pessoa começa a inchar. Mas ele não, ele estava com um semblante sereno, parecia que estava dormindo. E graças a Deus o velório dele foi uma coisa bem tranquila, foi bem tranquila mesmo. Minha tia, a mãe dele, eu achei que ela estava bem calma. Minha tia, o pai dele também. As irmãs que ficaram mais desesperadas, né? E foi uma coisa assim bem tranquila.
E ele parecia que estava dormindo dentro do caixão. Todo mundo foi, gente, pro velório. Foi eu, foi minha mãe e foi Luísa. Né? Fomos nós três. Luísa que não entende nada, mas a Luísa, ela percebeu. Ela percebeu alguma coisa. Na hora que a gente chegou e minha mãe quis logo entrar para a capela, a Luísa não quis entrar. Falei, vamos, Luísa, vamos. Puxei, Luísa não quis entrar de jeito nenhum. A Luísa, gente, não quis entrar de jeito nenhum. Aí depois que ela entrou, eu falei, vem, Luísa, vem se despedir do primo. Aí quando ela chegou perto, ela não quis chegar perto, acho que ela ficou com medo. Né? Porque a Luísa, né, gente, Luísa não entende, mas ela percebe, porque essas crianças, elas têm percepção maior do que a gente. Eu quero ler uma palavra aqui, gente, da Bíblia. Eu procurei 2 palavras, mas eu vou ler essa aqui. Fica no livro de Tiago, capítulo 4, 14, que fala assim, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Né? Essa palavra aqui está dizendo que nossa vida é como um vapor. Um vapor que aparece e logo desvanece, logo desaparece. E assim somos todos nós. Estamos aqui, mas não sabemos do dia de amanhã. Né? E essa palavra aqui fala, em um lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. A gente deve entregar a nossa vida na mão de Deus. Não é falar assim, eu vou fazer isso. Não, se Deus quiser, se Deus assim permitir, se eu estiver viva até amanhã, aí sim eu vou fazer isso. E também tem uma outra palavra que fala que nós somos como a erva do campo, que logo murcha e cai, né? E é isso, gente. Eu acho que tudo que eu tinha que falar, eu falei. Acho que tudo que eu tinha que falar, eu falei, gente. Então é isso. E a morte do meu primo é um testemunho muito forte. E vai ficar a experiência, né? O exemplo de que ele foi um guerreiro. O nome dele é Rafael Davi. Olha, gente, que nome lindo. Rafael, nome de um anjo, e Davi, nome de um rei, né? E cremos que Deus teve misericórdia da alma dele, porque às vezes a pessoa pensa, poxa, eu sou pecador, eu faço isso, eu faço aquilo, como que Deus vai me perdoar, né? E Deus, por isso que Deus deu seu filho, para que nós tivéssemos o perdão, porque ele já levou sobre si, como diz aquela palavra, ele levou sobre si todas as nossas dores. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Se a pessoa se arrepender, mesmo que seja no último minuto da vida, igual talvez ali o meu primo com a mão no coração e uma mão para cima, talvez ali na hora da morte ele clamou a Deus, né? Pediu misericórdia a Deus e Deus salvou a alma dele, né? Então isso fica um grande exemplo para nós. E às vezes você fica se condenando, se culpando, se acusando, mas o Senhor Jesus está de braços abertos para você e para todos nós. E nós temos que entregar a vida nas mãos dele, pedir ele misericórdia, porque perfeito só ele. Nós não somos perfeitos. Perfeito só o Senhor Jesus. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui com esse vídeo. O vídeo ficou longo, mas eu falei tudo que eu queria falar, dos pontos que eu anotei. Depois, se eu lembrar de mais alguma coisa, eu vou falar para vocês. E é isso aí, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo, gente. Beijo. Fiquem com Deus.